poder dar aula, então o substituto está por aqui. Vamos lá, então vamos orar. Graças vamos a Deus, agradecer. né, Alessandro? Amém, Obrigada amém. pela disponibilidade, viu? Estamos Boa aqui. noite a todos, boa noite. Olá, boa noite, Bahia. Boa noite, Renato. Vamos lá, então, vamos orar. E aí, na medida que os irmãos tiverem pergunta, comentário, aí levanta a mãozinha, eu estou com a tela do computador aqui, eu consigo visualizar os irmãos, aí na medida que você levantar a mão, eu abro espaço, você comenta ou pergunta, tá bom? Vamos orar? Oremos, então, irmãos. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio que Tu nos dá nesta quinta-feira. Obrigado por cada irmão e irmã aqui presente, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos mais uma vez de poder estudar a Tua palavra. Obrigado pelo livro maravilhoso que Tu revelou através do Teu servo Lucas, onde temos buscado, Pai, durante todos esses meses, aprender lições importantes sobre o reino restaurado. Ajuda-nos, Senhor, na propagação deste reino. Ajuda-nos, Senhor, a absorver cada vez mais a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a levar esta palavra poderosa e transformadora à vida daqueles que ainda não conhecem. E que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos pela Tua vontade, pelo Teu querer. Te agradecemos pelo nome e na autoridade de Jesus. Te agradecemos pela Tua misericórdia e justiça. Em nome dele, Senhor, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos lá. Estamos estudando o capítulo 22 de Lucas. O Enio parou no versículo 30. Eu vou só fazer aqui a transição a partir do 24, e aí a gente ingressar no 31. Então, Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24. Como a gente tem visto, né? O contexto de Lucas, ele vai trabalhar Jesus sendo o restaurador do reino a Israel. Então, Lucas, ao descrever, está mostrando para mim, para você, para todo aquele que é leitor do contexto de Lucas, a serem o quê? Praticantes desses ensinos trazidos por Jesus dentro do contexto do reino restaurado, ou seja, aquele que está recebendo o ensino, eu, você. Quando entendemos com clareza, precisamos nos tornar o quê? Propagadores. E é o contexto de Atos, né? Como ele trabalhou no capítulo 1, o contexto de Atos já vai trabalhar a segunda parte, né, do livro de Lucas, ele vai trabalhar justamente a propagação do reino, as características do reino, como é que é para ingressar no reino. Aí a gente vê a pregação de Pedro no capítulo 2 e a forma como as pessoas podem ingressar através da prática da palavra. Mas hoje, no capítulo 22, versículo 24, a gente vai ver um ponto bem interessante. Capítulo 22, versículo 24 diz o seguinte, 24 em diante. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. E aí é um ponto que a gente vai observar, porque aonde eles estão? Desde o capítulo 22, no versículo 14, se você olha aí, Jesus, né, ao chegar no cenáculo espaçoso, como ele trabalha no versículo 12, Jesus, ao mandar os discípulos para justamente ver o local, para acertar o local, que previamente Jesus havia dito para eles, eles vão, seguem a orientação, e aí eles conseguem justamente o local, ou seja, versículo 12, um cenáculo espaçoso, mobiliado, aonde eles iam realizar o quê? A ceia. Claro, a celebração da Páscoa, mas através da Páscoa que Jesus ansiava comer com eles, ele vai estabelecer o quê? A ceia. E aí, ao contexto que a gente leu aqui no capítulo 22, versículo 24, eles estão naquele momento da ceia. E nessa transição, no versículo 24, a gente percebe que eles iniciam levantando uma discussão. Só que essa discussão no versículo 24, quando suscitaram também entre si uma discussão, essa discussão já tinha sido levantada lá no versículo 23.
quando Jesus, ele diz, porque o Filho do Homem, na verdade, né, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E aí levanta a primeira discussão. Eles começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que havia de fazer. Então começaram, e aí quem será? Será que é o fulano? Será que é o Bertano? E aí dentro dessa discussão, versículo 24, eles levantam uma outra indagação, uma outra situação, quando eles dizem, suscitaram também entre si, sobre qual deles parecia ser o maior. Em João, a gente percebe que antes da ceia, o que Jesus fez? Ele lavou os pés, né? É o único texto dos sinóticos onde a gente vê isso registrado. Claro, dentro da perspectiva, dentro daquilo que Deus queria trabalhar por meio de João. Mas aqui a gente pode perceber que Lucas ele não cita esse evento, porém, ele cita essas duas, né, essas duas indagações, essas duas discussões, e tem um propósito, porque a gente vai perceber que dentro do reino restaurado, né, não há ninguém maior do que ninguém. Se a gente parar para ver, não existe essa diferença. Por exemplo, no judaísmo, quem era o maior dentro do judaísmo? Era a figura de quem? Dentro do judaísmo, quem era o maior? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote era austero, como a gente vê a atitude dele logo nos capítulos que a gente vai folhear mais para frente, quando ele lida com Jesus, lá no julgamento. Ele é tão austero que ele chega a rasgar as suas vestes na declaração feita por Jesus. Então, ele se sentia, né, aquele que estava sobre todos. E aí depois vinham os doutores, os sacerdotes, né? Então, vinha essa linha que eles se julgavam superior a quem? Ao povo. Então, dentro do contexto da velha aliança, ou seja, do reino de Israel, para que o homem chegasse à presença de Deus, ele necessitava de intermediários. Não é isso? Só que no reino restaurado, trazido por Jesus, não há necessidade de intermediários. Eu e você, quando oramos ainda há pouco, fechamos os nossos olhos e nós chegamos à presença de quem? À presença do Senhor. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa que eu e você hoje estamos no reino restaurado. Trazido por quem? Estabelecido por quem? Por Jesus. E ele faz, dentro do que eles comentaram, versículo 25, os reis dos povos dominam sobre eles. Isso quer dizer, então, que para as pessoas, né, para as questões comuns, terrenas, físicas, o domínio, ele faz parte. Seja um domínio municipal, estadual, federal, né? A gente pode ver nas instituições, nas empresas, isso é próprio do contexto dessa realidade física. Só que no contexto trazido por Jesus, né, como a gente vê ensinado em Lucas, não vai funcionar da mesma maneira. É diferente. Tanto é que, de maneira própria, Jesus diz, os reinos dos povos dominam. Então, significa, como a gente vai ver já já, que dentro da igreja não há aqueles que dominam, se colocam sobre, são melhores, têm privilégios. Não existe isso, como Jesus mesmo vai falar. E aí a gente continua no 25, ele diz, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Eu fiquei, assim, curioso para pesquisar de maneira mais aprofundada o sentido da palavra benfeitor. Eu olhei lá na NVI, benfeitores. Aí eu fui lá na ARC, né, que é a Almeida Revista e Corrigida, benfeitores. Eu fui na tradução literal do grego, benfeitores. Aí eu fiquei pensando, benfeitores, benfeitoria, aquele que faz o bem, aquele que ajuda, favorece ou beneficia. Aí eu fiquei imaginando, por exemplo, o contexto de Jesus, o imperador romano, por exemplo. O que ele poderia fazer de uma benfeitoria no sentido geral, para aqueles que estão sob o seu domínio? As estradas. Elas seriam um exemplo bem clássico. As estradas romanas serviam para o tráfego das tropas, dos equipamentos, das cargas, das armas. Mas quando não estava sendo usado pelas tropas, era usado por quem? Pelo povo.
Pelo povo. Tinha uma rota chamada Rota da Seda, que ela vinha da China, ela atravessava toda a parte ali na Ásia, o chamado Triângulo, não, agora me faltou a palavra, mas ali na chamada Mesopotâmia, Pérsia, passando ali onde é Iraque, Irã, passando ao norte da Síria, indo em direção à Ásia Menor. Então, pegava a estrada de Jerusalém, você subia no sentido norte, passava pela Síria, Damasco, né? Chegava essa estrada, você chegava até onde? Numa cidade chamada Troade, lembra? Troade. A primeira vez que a gente vê Lucas sendo citado na cidade de Troade, quando Paulo vê a visão do macedônio, e a partir daí a gente vê a mudança do verbo, né? do pronome na realidade, e aí ele se incluindo dentro do contexto de Atos. A partir dali a gente vê. Então, Jerusalém até Roma, não vou dizer que é um pulo, porque as pessoas ou iam de cavalo ou elas iam a pé, mas dava para se chegar em Roma dessa forma, por causa do quê? Do benefício, do favorecimento através das estradas. Um exemplo assim bem claro que eu ao ver isso, para entender isso, para trazer para os irmãos, quando ele diz, olha, os reis que dominam, exercem autoridade e são chamados de benfeitores, ou seja, fazem aquilo que possa favorecer a população, aqueles que estão submetidos ao seu domínio. Mas uma palavra que chama a atenção no versículo 26, mas vós não sois assim. Ou seja, no reino restaurado não tem os dominadores. Não é para ter dominadores. Por quê? Porque só existe uma autoridade. E quem é a autoridade? Quem é o restaurador? Quem é aquele que tem o poder? Isso, Jesus. Lembra? Toda vez que me faz lembrar isso, dona Maria Helena, eu lembro de Mateus 28, 18, né? Toda autoridade me foi dada. A autoridade toda. Se tinha uma autoridade, aquela autoridade de maneira plena foi entregue para quem? Para Jesus. Não sobrou um pouquinho para o homem dizer, não, mas eu tenho 1% dessa autoridade, de modo nenhum, porque ela é de Jesus. Então, se ele é aquele que tem o domínio, nós somos aqueles que fazem o quê? Aqueles que servem, aqueles que obedecem, aqueles que se submetem à sua vontade. Diga, irmã. Se você me permite, no judiciário, por exemplo, se você tem um imóvel e você constrói alguma coisa naquele imóvel, você fez uma benfeitoria no imóvel. Isso. E passa a fazer parte integrante. Então, toda e qualquer construção, não importa se luxuosa ou não, ela passa a fazer parte. Então, isso. Uma benfeitoria é uma obra, né? Não necessariamente que tenha sido feita por benfeitores, mas benfeitorias seria esse o sentido, juridicamente falando. Muito obrigado. Eu pensei, né, nessa perspectiva, mas em algo que pudesse, assim, de uma maneira mais abrangente, né? Porque como ele cita no versículo 25 os reis, aí espera aí, o que o rei, considerando o contexto que Jesus estava vivendo e o contexto que eles estavam, que poderia favorecer ou beneficiar aqueles que estavam sob o jugo de Roma, né? E aí foi quando eu pensei na ideia das estradas, né? Que eram extremamente conhecidas e abrangentes dentro do Império Romano, né? Quando eles conquistavam, a primeira coisa que eles trabalhavam era na pavimentação de estradas para facilitar o escoamento das tropas, né? Para aquele determinado... E também para manter o domínio, né? Isso, justamente. Territorial. Agora, benfeitores são os que fazem boas obras, né? Isso. Aqui, nesse sentido, ele está trabalhando justamente isso. Aqueles que dominam têm o povo sobre o seu jugo, mas eles trazem coisas, né? Eles fazem aquilo que favorece o povo. Claro, não é que favoreça, mas ele vai trazer alguma coisa para agradar, dentro desse contexto do domínio, né? Como Jesus está falando. E aí, mas o comparativo, o ponto importante é isso, que entre aqueles que vivem no reino restaurado, não é assim. Não tem aqueles que dominam, aqueles que têm o privilégio, não tem aquele que, como se fosse a ideia de uma hierarquia, né?
sumo sacerdote, doutores da lei, etc. Não tem isso dentro do contexto do reino restaurado. Por isso que ele diz, mas vós não sois assim. Pelo contrário, é o inverso da realidade física. O maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige, ou seja, aquele que serve, né? Aquele que está conduzindo, aquele que está se entregando, está assim de maneira dedicada, esse que serve justamente vai fazer a diferença. E aí, pegando uma conversa que eu e o irmão Sérgio estávamos trabalhando, quando um missionário americano esteve aqui em Manaus, na década de 90, finalzinho da década de 90, 96 a 2000, ele dizia o seguinte, que quando eu lembro muito bem quando ele fazia o SBN ou estudos aos sábados para jovens, ele chegava e dizia isso, aquele que é o menor, muitas vezes alguém pensa assim, um professor, um pregador, ele é mais importante que a igreja? Não. A igreja é mais importante que ele, o rebanho é mais importante do que ele. Porque se ele considerar isso, toda vez que ele for ensinar, ele vai fazer da melhor maneira possível. Se ele for fazer uma pregação, ele vai pregar da melhor maneira possível, porque ele vai oferecer, em primeiro lugar, a Deus, aquele que o capacitou com o dom, mas ele também vai oferecer à igreja o seu melhor. Ele não vai fazer de qualquer jeito, ele não vai fazer de maneira relaxada, ele não vai fazer, não, eu vou fazer porque eles têm que ouvir. Não, ele tem que oferecer o seu melhor. E aí um ponto que ele mostrou para a gente na época, jovens, cerca de 19, 20 anos ali, mostrando justamente esse ponto. Então, quando nós oferecemos o nosso melhor, nos preparamos, nós estamos, para Deus oferecendo o nosso melhor e colocando os irmãos como aqueles que são mais importantes. Por quê? Porque eles merecem da parte dos servos, daqueles que ensinam, daqueles que pregam, o melhor. Diga, irmão João. Isso lembra, amado, que o rei e sua equipe, o bom trabalho, né, é dado a eles, né? Mas quando Jesus fala quem é minha mãe, quem é meu irmão, ele fala ali, né, para os discípulos ensinando para nós que nós somos uma família, né? Então quer dizer que entre nós, é nós que o irmão está lá do outro lado do mundo, ele é nosso irmão e nós vamos cuidar dele também, se assim for possível. Então, a glória é para o Pai mesmo, sempre, não adianta. Isso. E é esse que é o ponto. Por isso que Jesus aborda. Então, aquele que dirige, seja como que serve. Pois qual é o maior? Qual é maior? Na perspectiva humana. Quem está à mesa ou quem serve? A gente vai no restaurante, só um exemplo. Aí, quem normalmente, serve? sim, senhor, qual é o seu pedido? Dentro desse contexto, Jesus está trabalhando, né? Quem é mais importante aqui do contexto humano? É quem está sentado à mesa. Mas olha o que Jesus diz. É quem está sentado à mesa, pois no meio de vós. Olha lá, aí ele vai trazer para o contexto agora do reino restaurado. A perspectiva que Pedro, João, Tiago, esses que estão com ele à mesa, naquele momento da ceia, qual é a perspectiva no reino restaurado que eles precisam ter? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Então, é como vocês estando à mesa, eu sou aquele que estou aqui para servir. E quem era Jesus? O Salvador. Quem era Jesus? Aquele que ia derramar o sangue. Quem é Jesus? Jesus é Deus. E o que Sandro, ele fez? então, dentro disso, quem quer ser maior é aquele que é servo de todos, né? E veio para servir. E não que seja assim, como o irmão Braia costumava dizer, não, então, peraí, então, para ser o grandão, eu vou ter que fazer o melhor. Não, mas não é com essa perspectiva. Não é buscando o engrandecimento, é justamente visando a qualidade, a edificação, o melhor para quem? Para os irmãos, para a igreja, tendo esse objetivo, né? E aí um ponto que a gente pode observar que Jesus, sendo quem ele é, ele veio para quê? Ele veio para servir. E ele serviu de tal ponto que, como o próprio João fala no capítulo 1, quando ele aponta para Jesus, lembra quando João, uma parte lá com 2 discípulos, em outra parte sozinho, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Olha quem Jesus... Olha o ponto que Jesus veio para servir.
Ele veio para entregar a sua vida, para ser o sacrifício vivo, para que esse reino que ele está pregando aqui em Lucas, ele possa ser estabelecido, para que eu e você hoje possamos estar nessa condição. Ele serviu e ele serviu até a morte. Ele cumpriu com o plano estabelecido por quem? Pelo Senhor. E aí isso era para estar na mente deles. Então a gente pode perceber ele trabalhando isso com aqueles homens. Claro, no momento provavelmente eles não entenderam. Como a minha mãe costuma dizer, a poeira do juízo não assentou naquele momento na cabeça deles. Mas como o próprio Jesus disse, lá em João também, quando o Espírito Santo viesse, quando o Consolador viesse, faria lembrar, né, faria com que eles lembrassem de tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, tinha um momento adequado. Então, Jesus estava ensinando. Versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Olha só, e aqui no outro ponto que ele vai trabalhar a importância. Jesus, para estabelecer o reino, foi confiado a quem? Por meio de quem? Deus confiou a Jesus. Jesus morreu para estabelecer. Jesus estava prestes, né, ao entregar a sua vida para que, praticamente 50 dias depois da sua morte, fosse concretizado o plano de Deus através dos 11 mais Matias, lá no Atos capítulo 2. E aí ele está dizendo que esse reino que vai ser estabelecido vai estar nas mãos de quem? Na confiança de quem? Na confiança daqueles homens, né? Nesse contexto daqueles homens, e hoje, minha e sua, como a senhora bem colocou, irmã Maria Helena, hoje está na nossa responsabilidade. Jesus confiou a nós. Então, quem é que vai ensinar? Os novos. Quem é que vai trabalhar para manter a igreja edificada, perseverante, né? Quando eu digo igreja no contexto do reino, fortalecida, precisamos entender que está sob a nossa responsabilidade, é o nosso papel nos prepararmos, é o nosso papel alimentarmos os nossos irmãos, é o nosso papel dentro do reino restaurado, não com grandeza, mas entendendo a importância de cada um de nós servir, né? A quem? Ao povo, né? Aos servos, aos discípulos de quem? Aos discípulos de Jesus. E ele continua, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí alguém, peraí, quem esses 12 são para julgar os povos? Eu me indaguei, eu estou fazendo essa pergunta, levantando essa questão, porque ao estudar eu me indaguei. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz, olha, e vos assentareis em tronos? Então, a ideia de autoridade, de poder, para quê? Com que finalidade? Para julgar as 12 tribos. Então, Jesus vai colocar no entendimento superficial. Então, Jesus vai colocá-los com autoridade para eles apontarem o dedo para julgar as pessoas? Não. Lembra o texto lá de João, capítulo 12, 48? Jesus disse que ele não veio para julgar, né? Ele veio para salvar. Mas há quem julgue, e as palavras que ele havia anunciado justamente julgarão a quem no último dia? As pessoas. Então, Pedro, João, Tiago, os outros que propagariam a vontade de Deus, estavam lançando a oportunidade a quem? As pessoas, de poderem estar no reino restaurado. E se elas recusassem? Elas estavam colocando sobre si o quê? O juízo, o julgamento, né? Elas não agindo de maneira positiva à pregação, elas estavam abrindo mão do quê? Do plano restaurador, redentor de quem? De Deus. Deu para entender? Então, esse que é o ponto, quando ele vai trabalhar a ideia de julgar. Não que eles iam apontar o dedo, você está salvo, você está condenado, salvo, condenado. Não, eles iam pregar. Eles iam tornar conhecido, claro, Deus, por meio da pregação, como a gente vê no livro de Atos, Deus ia revelar a eles, eles iam anunciar a palavra e oportunizar as pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia, mais ou menos lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes, alguns já ficavam desde a festa da Páscoa, tinha cerca de mais ou menos 1 milhão a 1,5 milhão, uma estimativa de judeus lá em Jerusalém nessa época. Quantas pessoas
ao ouvirem a palavra, realmente aceitaram e foram batizadas lá em Atos capítulo 2? Quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Quase 3.000. De mais ou menos 1 milhão e meio de pessoas. Não dá para precisar quantas pessoas estavam ouvindo, mas a gente percebe na descrição de Atos capítulo 2 que a multidão, né, de várias partes do mundo conhecido, judeus de várias partes do mundo conhecido, estavam em Jerusalém. Mas naquele momento, por meio da pregação, quase 3.000 aceitaram a palavra. E o restante teve a oportunidade, tanto é que a gente vê Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, na propagação do reino, pessoas sendo o quê? Convertidas, aceitando, se arrependendo e sendo o quê? Batizadas. Esse que é o ponto. Quando ele fala a ideia de julgar as 12 tribos é lançar a semente, é propagar, é dar a oportunidade. Aqueles que aproveitam a oportunidade como eu e você, estamos no reino. Mas esse não é o fim. Esse é só uma parte. Precisamos perseverar, precisamos nos alimentar, precisamos servir e, acima de tudo, precisamos o quê? Propagar. Propagar, ou seja, pregar, anunciar. Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente entrar no versículo 31? Ok? Ô, Sandro. Diga, mano. É interessante quando você falou aí de quem quer ser o maior, né? Então, eu penso hoje como nós temos esse privilégio de estar num reino restaurado de Jesus Cristo. Eu fico pensando quando Paulo fala lá em Timóteo, né? Timóteo fala lá, é que o presbítero, aquele que almeja o presbítero, tem aquelas qualificações, mas também é algo muito interessante de que a pessoa que quer ser maior no sentido espiritual, ela almeja, ela vai fazer, ela vai servir, porque ele está na restauração, então é algo que da gente pensar, né? Não é que eu quero ser o maior, mas eu desejo estar no reino restaurado, vou viver com Cristo, então se eu almejo isso, eu só vou servir, né? Sem julgar. Isso. E é um ponto bem interessante que você levantou, mano. Porque ele vai buscar o serviço não com engrandecimento, né? Mas justamente vendo a importância. É tipo alguém vai fazer aqui... Eu costumo comentar com os irmãos assim, alguém está precisando de alimento. Aí o indivíduo, ele acha que ele tendo um pouco, ele tem lá 1 quilo, aí tem 2 que está sobrando, 2 de feijão. Aí, poxa, mas eu não vou dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de feijão é tão pouco. Mas aí que vem o detalhe, para alguém que não tem, é muito. É muito. Esse que é o ponto, às vezes eu não vou fazer isso, né? Porque aqui não dá muita aparência, não dá algum destaque, mas nós precisamos, a obra precisa, o reino necessita, né? Como você bem colocou, não precisa desse engrandecimento, né? Inclusive, na verdade, eu sempre estou aqui, a gente batendo papo com ele, eu exponho minhas ideias assim, no sentido de que amor todos nós temos, né? Mas aquele que está no reino restaurado, aquele que busca os ensinos de Jesus, eu gosto de dizer que nós temos um amor benigno, né? Porque esse amor benigno é que faz parte do reino, essa totalidade do reino, porque você vai servir sem precisar a pessoa pedir, você vai observar e você almeja isso, então você vai fazer. Eu gosto de falar de um amor benigno. Isso mesmo. Obrigado, mano. E aí um ponto como a gente vai começar a observar agora no versículo 31, esses homens, né, eles tinham essa relevância na propagação, tanto é que olha o que diz o 31 a 34. Alguém pode ler para a gente? Capítulo 22, do 31 ao 34, por favor. Posso ler? Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte.
Respondeu-lhe Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Olha só. E aí, dentro desse papel relevante, né, como o próprio Jesus fala, no 29 do 29, olha, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Ou seja, ele estava preparando, eles teriam a responsabilidade. E ao estarem, né, com como eu posso dizer assim, os holofotes dessa importância, dessa relevância deles dentro do reino, uma pergunta, será que Satanás ia deixar barato? Será que Satanás ia deixar eles trabalhar tranquilo? Não, não. Por isso que a gente vê Jesus trabalhando justamente essa indagação. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Olha lá, ele coloca que eis que Satanás vos clamou. Clamou a quem? Esses que estão lá frente a frente com quem? Com Jesus. Frente a frente com Jesus. Satanás, aqui a palavra reclamou da ideia de pediu. Satanás não é supremo. Ele só vai fazer isso por causa da permissão de quem? De Deus. Ele só age desse modo porque Deus permite. É a permissão de Deus. Nesse sentido, o mal, o mundo jaz no maligno por causa do pecado. Foi uma decisão que os homens tomaram, né? Lá no Jardim do Éden. Então, todas essas ocorrências, enfermidades e tudo mais, só é uma realidade, a morte e tudo mais, no nosso contexto hoje, por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, Satanás aqui, como o próprio Jesus deixa claro, ele pediu, ele reclamou. Ele não tem poder. Se Deus dissesse não, não ia acontecer nada. Então, ele só faz porque justamente Deus permite, por causa que o homem lá no começo tomou uma decisão errada, né? Ao invés de obedecer a Deus, o que ele fez? Ele desobedeceu. E aí o que aconteceu? Ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal. Só que no mesmo pacote do conhecimento do bem e do mal veio o quê? A morte, veio o pecado, veio todas as consequências do quê? Da desobediência. Então, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. E vos reclamou para quê? Para fazer vocês felizes? Para tornar vocês homens bem-aventurados? Para tornar a vida de vocês mais difíceis? Não. Para peneirar como trigo. Peneirar como trigo. E um ponto que a expressão peneirar como trigo aqui, ele está fazendo, usando uma figura, né, do movimento, quando eles faziam a chamada ceifa do trigo para separar os grãos da palha, eles lançavam o trigo ao ar. A palha, como sendo uma parte mais leve, ela era arremessada, e o trigo caía sobre aquela grande peneira, né? O peneira, ou como eu posso dizer assim, como se fosse um grande ciscador, e eles jogavam isso para cima. Um ponto que a gente pode observar é, será que Pedro aprendeu essa lição? Olha o que ele diz lá em 1 Pedro, isso já muito tempo depois, uns 30 e poucos anos depois. 1 Pedro, capítulo 1. Olha aqui, o Lucas, quando descreve, fala que Satanás vai peneirar eles como trigo. E olha lá já o Pedro, já com uma idade bem avançada, cerca de 30 e poucos anos depois, lá pelo ano 64, 65, 1 Pedro 1, 5 a 7, diz assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Com que finalidade? Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Como é que o ouro ele é purificado? No gelo? Nitrogênio líquido? Não. Fogo. Fogo é necessário que ele derreta, para que as impurezas, né, elas tendo a densidade diferente do ouro, elas possam ficar em destaque, elas possam ser o quê? Serem retiradas.
no momento que o ouro ele está líquido. Mas para que isso aconteça, para que essa pureza aconteça, é necessário o quê? O fogo. E como o próprio apóstolo Pedro diz, que passais por breve tempo por provações. Então, ele entendeu. Nesse momento aqui, 22, ele não entendeu. Mas lá na sua carta, lá pelo ano 64, 65, quando ele escreve para aqueles irmãos dispersos lá na Ásia, ele diz que as perseguições e tribulações purificam a quem? A igreja. Purificam a quem? Os propagadores do reino restaurado. Faz parte da realidade. O sofrimento, as dificuldades. Só que vem um ponto. O pecado traz essas dificuldades. Mas Deus, por meio do seu poder, Deus, por meio da sua palavra, fortalece a sua igreja. Fortalece os propagadores. O mal vem para nos afastar da vontade de Deus, mas se a gente permanece fiel, lembra lá, sempre quando eu falo na ideia de sofrimento, de perseguição, de tribulação, me faz lembrar a igreja de Esmirna, quando Deus diz, né, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Ele não promete livramento, se você perceber, ele não promete livramento. Ele só diz o quê? Ser fiel. Mas até quando, Jesus? Se a igreja de Esmirna perguntasse, até quando, Jesus? Até a morte. E o livramento? Seja fiel. Porque se você for fiel, o que vai acontecer? Vai ter a coroa da vida. E aí que está o ponto. Então, nós podemos ver que Satanás não ia deixar barato. Ele não ia deixar Pedro trabalhar tranquilo. Ele não vai deixar eu e você trabalharmos tranquilo. Por isso, precisamos permanecer no quê? Na restauração. Por isso que, servindo, nos preparando, nos alimentando aos nossos irmãos, nós vamos estar mais fortes e preparados para o quê? Para as tribulações, para as dificuldades, para as perseguições, quando eu digo aquilo que atrapalha a propagação, o crescimento de quem? Do reino. Continuando o versículo 2. Eu, porém, olha o papel de Jesus. Se Satanás, ele não quer tornar a vida fácil, olha o que Jesus diz, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Espera lá. Você prestou atenção no início, no versículo 31, Satanás rogou por quantos? Olha lá a forma como ele expressa. Eis que Satanás vos reclamou. Singular ou plural? Plural. Plural. Então, aqueles que estavam ali com Jesus, Satanás reclamou eles, pediu eles. Só que Jesus, quando roga por quem? Todos. Olha lá, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Por Pedro. Pedro era uma peça primordial, importante, dentro daqueles que Jesus ia colocar como os propagadores, aqueles que iam receber da parte de Jesus, né? Aqueles que estavam lá antes de Jesus ascender ao céu, eram aqueles que receberam a ordem, ide, fazer discípulo de todas as nações. Pedro estava entre eles. E Jesus, eu, porém, roguei por ti. E olha só, Jesus explica por que ele rogou. Para quê? Para quê? Qual é a finalidade do rogo de Jesus em relação a Pedro? Para que a tua fé não desfaleça, para que ele não desanime, para que ele não apague, para que ele realmente não desista, para que ele não abandone. Então, Jesus roga pela fé de Pedro, porque, olha só, olha a importância, a influência, assim, o grande apoiador que ele pode, e ele se tornou em relação aos demais. Tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Olha a importância de Pedro entre aqueles. E aí que é o ponto. Por que nós precisamos estar em contínuo, né, aprendizado, em contínua edificação, em contínua, né, perseverança? Porque nós podemos fazer uma grande diferença como servo na vida dos nossos irmãos. Às vezes a gente pensa que a gente não é observado no reino, não é isso? Mas nós somos observados.
Não tem um dia que você... Eu já lhe passo a palavra, seu Aníbal, primeiro o Paulo, depois o seu Aníbal. Só um minutinho. Às vezes a gente pensa, quando a gente está na comunhão, os irmãos não nos observam, mas nós somos observados, independente de a gente estar atuante ou não. Eu, como já fui um garoto de 7 anos no reino, assim, garoto, quando a minha mãe se converteu em 84, eu já... Alguns irmãos dizem, mas de novo essa história, mas é um ponto interessante. Por quê? Porque quando eu era garoto, senhores que hoje estão na faixa de 60, 70 anos, eu observava eles no culto, a modo como eles se vestiam, o modo como eles entendeu? Nas atividades. Por quê? Porque é isso que o ser humano faz. É um ponto importante para a gente. Eu tenho um primo, quando ele era garoto, eu já estava na faixa de uns 18, 19 anos, ele tinha mais ou menos em torno de 3, 4 anos. Aí, uma vez, eu vendo a ordem do culto, irmão, você pode fazer a oração final no mês de março? Irmão, você pode fazer a ceia? Aí ele puxando a barra da minha calça, e ele chamando o primo, eu disse, rapidinho, rapidinho, o primo já está terminando, rapidinho. Tá, aí terminei. Aí eu diga, agora a minha atenção está toda para você. Aí ele pegou assim, o dedo dele, mostrou a camisa e mostrou a calça. A camisa que ele estava usando, bem parecida com a minha. E a calça do mesmo jeito, só que caque. E aí ele mostrava, olha aí, ó, igual tu, a camisa, e apontava para a calça comprida, que ele fez com que a mãe dele comprasse, porque ele já havia me visto outras vezes usando, e ele queria ir do mesmo modo. E aí que é o ponto. Nós somos observados. Então, Pedro é aquele que seria a referência. Ele firme, ele perseverante, ele forte, ele seria uma base de apoio para aqueles homens. Eu e você precisamos entender que nós precisamos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, seja no serviço, seja no ensino, seja através das nossas práticas, seja através das nossas palavras. Nós precisamos fazer essa diferença. Jesus roga por Pedro, não porque ele estava sendo egoísta e amando mais Pedro do que os outros, não, porque ele sabia da influência, ele sabia da importância do papel de Pedro entre os outros, e ele roga por Pedro, porque se Pedro firme, ele ia fazer uma grande diferença na vida dos irmãos. Paulo, pode falar, Paulo. Eu achei interessante. Bom, antes de eu fazer o comentário desse ponto que você está citando agora, né, eu entrei, você já tinha lido ali, lá quando eu vi que está falando no momento que eles estão querendo ser o maior, né? Isso. Uma questão para levantar, lá em João 13, quando Jesus lava o pé dos seus apóstolos, mostrando, né, essa servidão, que esse momento foi antes ou depois desse ato aqui? Sabe provavelmente foi antes. Né? Tanto é que lá no capítulo 13:1 é quando eles chegam no local e era costume, né? Quando eles chegassem no local, eles lavarem os pés. Então, provavelmente, Jesus, assim que chegaram, Jesus olhou a bacia, olhou o jarro, pegou a toalha, né? Levantou a barra da túnica e mandou brasa, assim, de lavar os pés deles. E por que eu lembrei disso? Porque mesmo assim eles ainda perguntaram, né? Mesmo assim eles não entenderam. Mas o que me chama a atenção aqui, tu acabou de ler para nós aqui, deixa eu ver aqui, Jesus diz assim, né? E quando você se converter, né? Ele está dizendo para Pedro, quando você se converter, quando você entender, né? Tanto que isso eu vejo que aconteceu depois de Jesus ressurreto, né? Que é lá em Atos que começa, né? Aí Pedro realmente começa, né? Então, assim, chamou muito a atenção o próprio Jesus falando, quando você se converter, porque logo depois é que ele vai negar, né? Sim. Você citou aí, né? Isso. Então, ele ainda não tinha realmente... Isso. Mas é isso, para fazer só esse comentário do próprio Jesus, sendo servo, mostrando para eles, né, o que é servir, né? Mesmo eles sabendo que Jesus é o maior, né? E eles ainda fazem esse questionamento, e depois Jesus ainda fala, ó, vou orar por você, para que você se converta, e que você influencie os outros, que você fortaleça os outros irmãos, né? Isso.
Obrigado. Que eu estou fazendo. Obrigado, mano. Já lhe passo a palavra, irmã Maria Helena. Diga, irmão Aníbal. O senhor queria comentar? Sandro, olhando para o que já estamos esse tempo todo, assim, uma pergunta: qual a relação dos 12 apóstolos, desse momento, nesse curso aí, com os 12 filhos de Jacó, na restauração do reino? Eu queria saber se tem uma relação, porque Pedro está negando aqui. Lá atrás negaram também o Senhor Jesus, lá atrás negaram Deus também. Então, assim, faça uma... O senhor levantou uma questão bem interessante, né? A gente estudou Gênesis, né? 4 semanas atrás, né? A gente está indo para o capítulo 4, mas 6 semanas atrás a gente concluiu o estudo de Gênesis. E a gente pode ver que através dos 12 filhos de Jacó, Deus levantou a nação de Israel. Não é isso? 12 filhos de Jacó, Deus levantou a nação de Israel. Claro, a lei, a nação de Israel e tudo mais. Através desses 12 homens, claro, Jesus, né? Mas Jesus confia a esses homens a missão de estabelecer o quê? De dar o pontapé inicial ao quê? Ao estabelecimento do reino. Através de quem? Através da igreja. Então, a gente pode ver a importância deles. Assim como Deus cuidou, conservou, né, a geração de Isaac, de Abraão, Isaac, Jacó, dos seus filhos, visando o nascimento, né? Jesus, aqui, Jesus já pregando, preparando esses homens, Deus vai guardá-los por causa de quem? Por causa do Neves, por causa da dona Ivani, do irmão Flores, do irmão João Ivan, do Paulo, do irmão José, do Afonso, de cada um de nós. Ele guardou esses homens para que o reino ele pudesse ser mantido, para que os livros pudessem ser escritos. Mesmo hoje, eu e você, na ausência de Jesus e desses 12 homens, nós temos o quê? A obra do Espírito Santo. E hoje eu e você, assim como Pedro e João, podemos ser propagadores do reino, ter sobre nós a responsabilidade de servir aos nossos irmãos, manifestar o amor, né, como foi bem colocado pelo irmão Afonso, e através disso fazer o quê? A obra de Deus, cumprir o nosso papel e sermos como Pedro, dentro desse contexto que Jesus está falando, fazermos a diferença um na vida do outro. Diga, irmã Maria Helena. Obrigado, irmão Aníbal. Muito obrigado, muito obrigado. Disponha, graças a Deus. Diga, irmã Maria Helena. Alessandro, existe um momento exato quando Pedro se converte ou existem entendimentos quanto a este momento? Porque depois que ele nega 3 vezes Jesus, ele chora muito, ele se arrepende do que fez. Mas eu não sei se isso pode ser entendido como conversão. Cada um de nós tem a sua conversão, o seu momento. E ele esteve 3 anos com Jesus e não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ele vai cortar a orelha do soldado, ele era cheio de arroubos, né? Então, eu não sei se existe um momento exato que a gente possa dizer. Jesus já tinha perguntado quem eu sou, quem você acha que eu sou? E ele tinha falado quem Jesus era. E Jesus falou, quem diz isso é o Espírito, não é ele, porque Jesus sabia que o entendimento dele não era esse. Agora, o momento da conversão, eu nunca tinha me atentado para isso aqui. Ele ainda estava tateando, né? Um ponto importante dentro disso que a senhora falou, perguntou, na realidade, é qual é a ideia de conversão. Então, o indivíduo está indo numa direção. Chega um momento da vida dele que ele vai converter, ele vai mudar de direção. Se ele estava andando para fazer aquilo que a carne, os desejos, o pecado ordena, vai chegar um ponto, ele ouviu uma mensagem. Isso é só para a gente entender a ideia, né, de conversão. E aí ele para, e ele toma uma decisão. Ou continua, ou muda. Ele vai lá e
decide, não, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero obedecer, e aí ele vai passar a mudar de direção. Então, se ele andava em direção ao pecado, às coisas da carne, ele vai andar em direção à vontade de Deus. No caso aqui de Pedro, Jesus está colocando algo que ainda vai acontecer, porque, como Paulo bem comentou, né, ele ainda vai negar Jesus, como a senhora também já citou, como o próprio texto diz, que Jesus vai exortá-lo para isso, né? Então, ele está indo numa direção. E tudo isso vai ser um agregador. Só que o que mais vai fazer a diferença na vida deles, como a gente vai perceber, é quando Jesus fala lá nos capítulos 13, 14, 15 de João, do Evangelho, quando ele diz que eles vão receber o Espírito. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho anunciado ou ensinado. E aí que vai juntar as peças. É nesse momento que ele começa a juntar as peças, né? Aí eles vão lembrando, por quê? Porque Deus, por meio do Espírito, vai o quê? Usá-los para, assim, levar a profecia. E, claro, isso vai estar tudo, né, assim, colado, junto, dentro daquilo que Jesus havia ensinado para quem? Para eles, naquele momento. Então, é algo mais para frente, algo que vai acontecer ainda, né? Mas a gente já pode ver que Jesus está preparando. É aquele ponto, por exemplo, Pedro traiu Jesus. Agora, será que todas as vezes, todos os dias, será que ele não lembrava disso? Para que ele justamente não fizesse, para que ele não deixasse a desejar, né? É um ponto que é para se pensar. Aquela lição ele levou para a vida. Essa lição ele vai levar para a vida. E ele falando para as pessoas, né? Ensinando as pessoas para não seguir esse ponto. Ou então ele utilizar isso para ver, não ajam como eu agi, mas façam de acordo com aquilo que Deus ensina. Então, pode ver que provavelmente a partir de Atos, quando Jesus sobe, eles recebem Atos capítulo 2, a gente pode ver que a partir dali, no momento que eles estão em Jerusalém, aguardando a chegada, né, da promessa, como o próprio Jesus ensina, Atos capítulo 1, versículo 5, ele diz, esperem em Jerusalém. Por quê? Porque a promessa vai vir. E vai vir aonde? Lá em Jerusalém. Tanto é que em 1:8, Atos, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é aquele momento. Então, todos estão lá aguardando. É quando acontece a vinda do Espírito. E eu acho que a partir daí é justamente aquele momento crucial. Os 10 dias depois, os 10 dias que antecederam Pentecostes, a vinda do Espírito, acho que a partir daí é o pontapé inicial. Não conversão só de Pedro, mas dos demais, no sentido da mudança, da certeza, da segurança. Deus está conosco. Tanto é, assim, eu falando aqui, vai me trazendo as lembranças de Atos, quando eles estão lá na frente do Sinédrio. Antes, vocês acham isso, ouvir vocês ou a Deus? Quando eles, não, vocês têm que parar de pregar. E o que eles fazem? Eles questionam, dizem, não, a gente não pode ouvir vocês, a gente precisa ouvir a Deus. E aí, justamente, a gente já vê o quê? A transformação, a conversão, desde Atos capítulo 2. Não sei se deu para ajudar, irmã Maria Helena. Não, sim, sim. Até porque a gente já tinha questionado em outras situações quando é que os apóstolos tinham sido batizados. Então, a gente já tinha mais ou menos que chegado a essa conciliação de que teria sido em Pentecostes mesmo, né? Quando eles receberam o Espírito Consolador e, a partir daí, eles... a gente pode dizer que eles receberam a conversão total aí, né? Isso. E um ponto que eu poderia dizer, talvez você ainda não tenha parado para pensar, eu e você temos um grande privilégio que Pedro não tinha. Eu e você temos um privilégio que o apóstolo Paulo não teve. Eu e você temos um privilégio que os escritores do Novo Testamento não tiveram. Aí você para e pergunta, o que é, irmão Sandro? A revelação completa da vontade de Deus nas nossas mãos. A gente pode levá-la no bolso, no celular. A gente pode guardá-la ela aqui. Podemos ensinar. E temos esse privilégio. O que levou cerca de 60 anos, mais ou menos, para ser revelado. Eu e você temos na nossa mão de maneira completa. Irmão João Verdun, eu vou lhe dar a palavra, irmão Flores, já está aqui, já está na agulha, como eu diria. Só para concluir, eles não tinham... Me perdoe. Eles não tinham a palavra, mas calcule, Jesus rogou pessoalmente por Pedro. Você quer mais do que isso, Alessandro? Sim, senhora. E quando ele diz assim, pensando nos outros...
É muita coisa. Muita coisa. É muita tudo, coisa. né? Só, Desculpe, que privilégio obrigado. de servir. Eu que agradeço, irmã. Diga, irmão João Verdun. Ali no 31, Jesus orou pelo Pedro, orei por você, para ele fortalecer os judeus, que Pedro foi para os judeus, mas o apóstolo Paulo teve o privilégio de ouvir a voz do Messias, né? Que tanto que ele ficou cego 3 dias, e ele acreditou, né? E olha a maravilha. E lá Jesus ora por nós, lá em João 17, 20. Oro não só por vocês, mas por aqueles que vão ouvir a mensagem, né? Da salvação. Eu lá em Cachoeiro do Sul, lendo a Bíblia, eu disse, eu tenho que procurar essa igreja. Em 84, eu achei ela através do irmão no rádio. E hoje estou aqui nesse privilégio de ver quanta providência divina, né? Isso, graças ao Senhor. Diga, Paulo. Maravilha. Eu ia comentar esse versículo que o João Verdun comentou, 17, 20, que a irmã Maria Helena falou, né, que Jesus falou para Pedro, eu oro por você, tá? Jesus orou por nós também. Mas o que me chama a atenção é o momento, a gente estava falando aí da conversão, né? Aquele momento, né, em Atos 2, no 13, quando diz assim, que alguns zombavam e diziam, né, eles estão bêbados, beberam vinho demais, né? Aí Pedro, né, ele se levanta e, como você falou, né, eles receberam o poder do alto e o Espírito Santo ali, lembrando de tudo, né? Então ele foi explicando conforme. Eu acho que esse momento já é o momento onde ele já está, né? Essa mudança de direção. Bom, caiu a fichinha e o próprio Espírito Santo já está, né, lançando nele ali todas as passagens que é o que nós temos que fazer. Nós temos a palavra na mão e cada momento que a gente vai deparar com aquela pedrinha, a gente tem que lembrar do que está aqui para poder não ter aquela pedra de tropeço, né? Isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Irmão João Ivan. Seu áudio. Já foi muito bem explicado. Eu ia dizer que quando Jesus falou com eles, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E é interessante aqui o que Jesus está explicando aqui, para eles terem muito cuidado. Ele falou do contraste, o que é o reino do pessoal daquela época que dominam sobre o povo e o reino deles, né? Tenham cuidado, o pessoal devia, naquele momento ali, porque os reis daquela época e quem governava, devia andar muito, não sei se tinha limusine naquela época, mas pelo menos carruagem, bonitas carruagens puxadas por grandes cavalos de raça, tinha na época, né? São Jesus, mas nós estamos nesse reino, a gente anda na perna aí, nesses barcos e tal. Não, filho, é justamente isso que você tem que entender. O nosso reino é um reino, não é daqui deste mundo. Quem está participando desse reino, eles têm que ser humilde a ponto de haver essa diferença. Não pode ter essa diferença, né? Isso. Tinha aqueles 4x4 de 4 patas, né, irmão João? Irmão Flores. Falando sobre a pergunta da irmã Helena, falando quando Pedro se batizou, na verdade, os apóstolos, pelo livro de Lucas e de Atos, têm um entendimento diferente do nosso. Nós tivemos um só batismo. Eles tiveram o batismo de João e o batismo do Espírito Santo, em Atos 2. E o apóstolo Pedro, quando entra em Atos capítulo 1, versículo 13, Pedro já está assumindo a liderança que Jesus propôs lá em Lucas, quando ele diz, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro. E aí o nome dos outros apóstolos, quando chega no versículo 15, ele de novo assumindo a liderança. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, quando houve a eleição de Matias. Então, provando que o Pedro não se converteu lá quando recebeu o Espírito Santo. Ele se converteu, na verdade, quando ele reconheceu que negou Jesus. Porque as atitudes dele, de quando reconheceu que negou Jesus até o batismo, em Atos 2, a atitude dele já era de um homem maduro e de um homem de liderança em relação e cuidar dos outros. É um ponto importante, como o senhor comentou. Eu já te passo a palavra, Afonso. Um ponto que a gente observa, até acho que numa aula, umas 2 aulas anteriores,
A gente vê isso no capítulo 24, versículo 45 de Lucas, né? Quando ele diz, então lhes abriu o entendimento e compreenderam as Escrituras. Então, ali, eles já passaram a fazer associação. Então, a própria ressurreição de Jesus, ela já fez uma diferença, né? Ela já ajudou. O Espírito Santo, ele veio para fazer justamente a expressão, até que eu citei mais cedo, que a minha mãe costuma dizer, assentou a poeira do juízo, né? Ou seja, aí sim eles já tinham domínio, já tinham aquele embasamento para poder o quê? Agora, de maneira a entender, Deus está agindo através de mim. Obrigado, irmão Flores. Diga, Afonso. Deixa eu desativar aqui. Eu penso assim sobre a conversão, assim, no sentido de que quando nós decidimos entregar nossas vidas a Jesus, nós entramos na água com aquela fé de que nós vamos morrer em Cristo, vamos ser sepultados em Cristo e ser ressuscitados em Cristo, né? Então, eu penso que até a gente fica, que nem a nossa irmã Maria Helena falou, o próprio Jesus orar por Pedro, coisa de se espantar, né? Um Todo-Poderoso. Mas o ponto que eu quero dizer é que, mesmo vivendo com Jesus 24 horas por dia, os apóstolos, eles aconteciam essas situações. Então, eu entendo que mais para frente, não sei se você vai falar, mas no mesmo livro de Lucas, no capítulo 44 acho que até o 47, quando ele fala, e disse-lhe, foi isto que falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que cumprisse tudo o que é meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele disse, está escrito que ao Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em nome e que o homem seria pregado o arrependimento para o perdão de seus pecados. E todas as nações começaram. Então, eu penso que quando nós... a nossa verdadeira conversão, claro, nosso arrependimento, é quando nós aceitamos Jesus Cristo, mas não só entrar ali na água, a gente tem que começar a ter essa atitude que abriram os olhos dos apóstolos aí em questão de entendimento de que Cristo realmente tinha restaurado o reino dele, né? Então, isso. Eu penso assim, não sei se ajudei. Não, correto, tanto é que eu citei, capítulo 24... Você falou. 24, 45, né, que é justamente esse ponto que ele vai abordar, né? Então, ele já tinha esse entendimento. Aí, mais uma ferramenta do Espírito, isso já ajudou, para que eles pudessem fazer a diferença na propagação, né? Obrigado, meu irmão. Diga, Renato. Boa noite a todos, mas vamos colocar para hoje nós, né? Nem Afonso falou, mas eu penso assim, nós estamos com a intenção ainda de se batizar, né? Uma conversão mesmo, mudança, porque hoje recebe o Espírito Santo no batismo, entendeu? Para não ficar aquela confusão de, né? Às vezes morre antes de se batizar, que está até desvalorizando um pouquinho o batismo. Tem muita denominação, antes dele morrer ele aceitou Jesus, ele já ia se batizar, mas não se batizou e não recebeu o Espírito. E não houve aquela mudança de dentro, que é das trevas para a luz. Independente do que aconteceu lá com Pedro, trazendo aqui para nós hoje, só isso. Isso é importante, por causa, como a gente vê em Atos 2:38, né? Falando assim, aquele aperreio no coração daquelas pessoas lá em Pentecostes, o que faremos, pois, irmãos? Versículo 37. Precisou de uma ação. Justamente. Arrependemos e sejam batizados para a remissão dos pecados e receber o Espírito Santo. É o que estou falando da gente agora. Não, claro. Pedro lá foram outras coisas que não vai mais acontecer. Sim. E as denominações falam isso. Então, para não tomar cuidado, né? Recebeu o Espírito e depois se batizou e depois... É o ponto que justamente eu ia trabalhar, como você comentou, lá de Atos 2:37, 38, porque eles perguntaram como que era para resolver. E o que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Com que finalidade?
para remir os pecados e receber o Espírito. Então, não tem como ter perdão de pecados e receber o Espírito Santo sem, né, o arrependimento, e após o arrependimento manifestar a fé através do quê? Do batismo, como você bem colocou. Esse é o nosso contexto hoje. Não tem como, né, ingressar no reino sem cumprir e obedecer à vontade do Senhor. Eu vou passar para o Paulo, para a gente fechar. Eu vou concluir a leitura e vou pedir para o irmão José fazer a nossa oração final. Pode falar, Paulo. Pode falar, Paulo. É bem rápido, em cima do que o irmão Renato falou. O mundo religioso hoje, principalmente o evangélico, né, realmente eles enxergam dessa forma, né? Há muita confusão aí com relação aqui, o dom do Espírito Santo, né, que foi o que o Renato falou, é exatamente isso ali, através do batismo, né? E eles, infelizmente, não enxergam dessa forma, né, que é o lavado dos pecados, e você recebe ali, né? E hoje, inclusive, eu estava conversando com uma aluna que ela é denominacional e a gente discutiu exatamente esses pontos. Mas é coisa para a gente falar muito aí, deixa para umas próximas aulas. Sim. Não... Mas é o ponto que a gente percebe. Que você fez aí. Obrigado, mano. Se alguém deseja, de fato, fazer a vontade de Deus, é mostrar a Escritura. Se, de fato, ela quer fazer a vontade de Deus, ela vai obedecer. Se ela não quer, ela vai ignorar ou ela vai se deixar levar pela doutrina dos homens. O nosso papel é anunciar a verdade. Foi o que Jesus fez para Pedro, versículo 33 e 34. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Já imaginou? Ele ouviu, se empolgou. Olha aí, Jesus vai orar por mim, né? Ele vai orar por mim para que eu possa fortalecer os meus irmãos. Eu imaginando as palavras de Pedro aqui, né? Senhor, eu estou pronto. Mas olha o que Jesus vai falar, versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Essa lição de Pedro foi para a vida. Essa lição de Pedro foi para a vida. Nós precisamos aprender também. Precisamos entender a importância, como eu disse, dentro do reino restaurado, entender a importância que simples ações nós podemos fazer uma grande diferença na vida de quem? Na vida dos nossos irmãos. Quero agradecer a todos, muito obrigado pelos comentários, pela participação, pela leitura. Fico muito feliz de poder servir aos irmãos, muito feliz de poder servir ao Senhor, e muito feliz de poder trazer a palavra e a gente compartilhar, distantes, mas unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma comunhão. Irmão José. Vamos orar agradecendo a Deus por essa tão rica mensagem, esse tão rico ensinamento. Alessandro, que Deus te abençoe. Irmão José. E abençoe a cada um de nós. Irmão Vamos José. orar, então. Oi. Deixa eu fazer um pedido. Eu estou com a minha cunhada, mulher do meu irmão. Ela veio descobrir que os médicos descobriram que ela estava já com câncer no estômago, precisou tirar. E agora parece que apareceu mais um no peritônio, alguma coisa assim nesse sentido. E desestabiliza muito a família, inclusive quando não é cristão, né? Então, gostaria que nós irmãos, direcionássemos essa oração a ela, não só pela cura física, mas que ela venha poder entender de que só há um caminho, né? Que essa vida aqui nós só estamos de passagem, inclusive para que nós possamos entrar no reino, para que ela possa entrar no reino, nós entrar no reino, precisamos entregar nossa vida a Jesus e entender que Ele é o nosso Senhor e médico dos médicos. Então, Senhor, orando, gostaria que os irmãos também continuassem orando. O nome dela é Silmara. 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 Isso. Sim. Silmara. Nós sabemos que a oração é uma ferramenta muito grande, né? Inclusive que o próprio Jesus deixou para nós. Então, eu confio nisso e estou confessando aqui para vocês ajudarem ele, um consolo
até porque eles vêm entender a palavra de Cristo, né? Amém. Eu pedi oração também para minha mãe, a dona Georgina, muitos conhecem ela aí. Georgina. Um pouco depressiva. Você conheceu meu pai, né, meu irmão? Sim. Aquele dia lá em São Vicente, lá. Isso. E, então, assim, a falta dele tem feito a minha mãe ficar um pouquinho depressiva, e eu tenho conversado bastante com ela, orar para ela voltar aos estudos, né? Ela deu uma desmotivada aí. Sim. Tem a irmã Vicky aqui, esposa do Randall, que estava estudando com ela, e que ela possa voltar aos estudos, né? Para poder firmar também e tomar a decisão correta, né? O entendimento. E ela já é batizada, Paulo? Não. Minha mãe, ela é bem... Minha mãe, ela tem uma história de vida que ela, com 12 anos, ela morou no sanatório de freira, porque perdeu os pais muito cedo, separou todos os irmãos, e ela foi criada com freira. Então, ela tem muito enraizado isso aí, né? Então, isso aí é uma das coisas que eu tenho conversado, às vezes eu coloco para ela escutar comigo, leio a Bíblia com ela, mas eu tenho deixado a irmã Vicky fazer o trabalho, né? E aí ela, assim, às vezes ela fala que entendeu e tempos atrás o pessoal os irmãos estavam até achando que ela ia tomar decisão, ela falou que ela quer esperar um pouco. Eu falo, mãe, a escritura está aí. É. E depois do que aconteceu, ela já estava estudando antes, aí depois que meu pai faleceu, ela deu uma... Recaiu. Então, assim, eu fico o tempo todo fora, né? Mas sempre mandando mensagem, mandando as coisas para ela poder ouvir, até mando o link dos estudos para ela poder entrar mesmo sozinha, porque ela sabe. Mas então que os irmãos orem, né? Certo. O sonho de todo filho é ter toda a família, né? Meus filhos, minha esposa, que são denominacionais também. Então, assim, minha oração é por todos em casa. Amém. Georgina é o nome dela, tá? Georgina, né? Georgina, isso. Georgina. Então, o que eu gostaria de falar antes para você, Paulo, e também para o Afonso, é lembrar que agora à noite nós aprendemos que Jesus orou por Pedro. Mas se nós olharmos a história de Pedro e de Tomé, e Jesus os converteu, imagina se ele não vai ter o poder de converter essas pessoas a quem nós amamos e que, às vezes, até nos traz um momento de tristeza na preocupação para que elas alcancem o perdão e a misericórdia de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Vamos orar, então, meus irmãos. Amado Deus e Senhor, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor por este momento, Pai, que o Senhor nos concedeu, aonde tivemos rico ensinamento, aonde nós podemos aprender um pouco dos teus ensinamentos, aonde nós podemos confiar no poder de Jesus quando olhamos para a história de Jesus e seus 12 amigos, seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, que receberam a missão, ó Pai, de propagar o evangelho na restauração, e assim eles o fizeram, Pai, e nós fomos alcançados por esse tão grande amor demonstrado por Jesus a nosso favor. Deus amado e Pai, nós nos achegamos a Ti para pedir uma bênção especial a cada um de nós que aqui presente nos encontramos nesta noite, através destas janelinhas, bem próximo um ao outro, mesmo estando nós distantes. Mas a Tua palavra diz que aonde estiver 2 ou mais, em Teu nome ali o Senhor está, e aqui nós estamos porque somos a Tua igreja. Pai nosso que está nos céus, nós queremos te pedir que abençoe o Alessandro, para que ele sempre continue, Senhor, na mesma disponibilidade, no mesmo desejo de servir ao Senhor, como nesta noite ele serve a nós através dos teus ensinos, Pai, nos ajudando a aprender, a nos capacitar a sermos também servos
cada dia mais fiel e verdadeiros ao Senhor, ao teu serviço, através da igreja a qual nós servimos. Pai nosso que está nos céus, nesta noite, nós queremos lembrar da vida da cunhada do Afonso, a Silmara, Pai. O Senhor conhece o teu servo, o Senhor sabe o quanto ele tem dedicado a vida a servir ao Senhor com sua família, ó Pai. O quanto ele tem buscado, Senhor, receber pessoas em teu nome para ajudar, Pai. Eu tenho sido testemunha disso, ó meu Pai. Deus, o Senhor, atende, Pai, essa súplica deste teu servo que clama pela cunhada, Pai, que ainda não conhece a tua palavra, ainda não aceitou o sacrifício de Jesus ao favor dela e da família dela. Pai nosso que está nos céus, olha pela Silmara na saúde, Pai. Ela está com um problema de saúde muito sério. Que o Senhor possa usar, Pai, o Afonso, a Ivone e outras pessoas, Pai, que próximo dela possa estar a transmitir a palavra e o consolo que vem de ti, Pai, na vida dela, e que ela venha alcançar não só a cura física, mas a cura espiritual, recebendo de ti o perdão e o Espírito Santo que nos conduz no caminho de encontro a Jesus. Pai nosso que está nos céus, nós queremos também lembrar da dona Georgina, Pai. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor sabe qual o motivo da tristeza da dona Georgina, Pai, que há pouco tempo, bem recente, perde seu companheiro, aquele a quem ela dedicou uma vida ao lado, ajudando, auxiliando, criando os filhos, ó Pai. E agora o Paulo César, teu servo, clama também por ela, Pai, a favor dela. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amor sobre aquela família e toca, Pai, naquele coração. Dá a ela, Senhor, a alegria de viver novamente em busca de uma vida que será de paz, de consolo, na volta de Jesus, ó Pai. Porque nós sabemos que aqui na terra, como hoje à noite nós ouvimos e aprendemos, que o inimigo jamais deixará um servo do Senhor sem querer incomodar, sem querer importunar. Mas o Senhor, sim, promete cuidar, consolar, confortar e ajudar naquilo que há necessidade, Pai. Como o Senhor Jesus falou a Pedro e falou a nós, que somos tua igreja, perseverar até o fim, Pai, para que naquele dia possamos receber a vida eterna junto ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, olha pela dona Georgina, pela família do Paulo César, olha, Senhor, pela família da Silmara, olha pela vida de cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Que nós possamos, em breve, nos reunir de novo através deste serviço que está sendo usado, Pai, a internet, para nós nos aproximar e nos conhecer e trocarmos conhecimentos, Pai, e aprendermos um com o outro. Como nesta noite nós ouvimos vários comentários, várias opiniões, da qual o Senhor permite que nós cresçamos. Pai nosso que está nos céus, toma nossas vidas em tuas mãos. Naquilo que temos necessidade, acrescenta, Pai, a nós, de acordo com a tua vontade. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite a todos. Amém, irmãos.
Boa noite, irmãos. Boa noite, Ju. Boa noite, Salvador. Boa noite, Geise. Boa noite, Sandra. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mariana. Um Pecado, coração. Um abraço, mano. Obrigado, Senhor. Meu irmão, Deus abençoe. Pode aposentar o Enio. Boa noite. Já tem outra Aposenta o Enio. Levou a secretária, cadê a secretária? Alessandro, Deus obrigado, abençoe a Alessandro. todos. Espera, meu Até irmão. amanhã, irmão. Valeu, mano. Obrigado. Obrigada, Dona Alessandro. Maria, Sérgio. até amanhã. Tchau a todos, que Deus abençoe. Tchau, Zé Carlos. Um abraço. Outro. Tô indo aí, hein? Seu Neves. Tô indo aí daqui uns dias. Até amanhã, Neves. Até amanhã. Obrigado, Zé, pela oração. Tchau, Deus Geisa. Tchau, abençoe. Renato. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Deus abençoe. Alô, Renatão. Tchau, pessoal.